No vídeo de hoje temos a Carol, uma brasileira de Marabá, no Pará, e que atualmente mora no Quebec, no Canadá. E hoje ela vai contar tudo sobre a sua vida com fibromialgia e como está sendo a sua adaptação em um novo país. Se eu fosse você, corria para assistir. Mas antes, deixa eu te dizer que se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. E se você está voltando, obrigada. Eu sou a Marcele e você está no Brasi Gringa. Você também gostaria de participar de uma entrevista? Então entre em contato através do e-mail que está aparecendo agora na sua tela. E sem mais delongas, com vocês, Carol. O que é fibromialgia? A fibromialgia, ela é uma síndrome que ela acomete, não somente dor crônica, né, por mais de 3 meses, como também outras doenças. Ela vem atrelaçada a outras doenças, como pode ser que venha, né, com a depressão, com a ansiedade, com problemas intestinais, eh, insônia. Então, assim, são muitos sintomas dentro de uma só doença, por isso que é considerado uma síndrome. E quais são esses sintomas? Os sintomas principais são dores musculares, né, o exemplo bem, assim, que daria para você entender melhor, seria assim, a primeira vez que você vai para a academia, você fez uma atividade física, no outro dia que o seu músculo ele tá ali com aquela dorzinha, mas é uma dor boa, porque você sabe que você fez uma atividade física, né. E na fibromialgia não, ela é essa dor, mas sem você ter feito nada, não ter feito nenhum tipo de exercício, e você amanhece com essa dor, de repente começa a sentir essa dor e vai aumentando, e aí essa dor pode durar aí 1 mês, 3 meses e prolongar. Se você não procurar uma fisioterapia, não fazer uma outra atividade para melhorar, uma massagem, vai aumentando o período que essa dor fica que você sente essa dor. Além das dores, né, dessas dores musculares, a gente também tem, os problemas gastrointestinais, tem maioria, sim, que sente uma certa desconforto com leite, com glúten, então tem a síndrome do intestino irritável, né, que eu tenho também a síndrome do intestino irritável, que que também já é de que já também pode ter vindo da fibromialgia ou gerou a fibromialgia, fica nesse bate e volta. A questão com a depressão também, porque é uma pessoa que sente dor o tempo todo, sempre tem uma dor, ela não tem a produção de serotonina, essa regulação da serotonina que todo mundo tem, ela é descompensada. Então, é certo que a pessoa ou ela entra na depressão ou começa com a depressão e depois vem para a fibromialgia, vem também o transtorno da ansiedade, porque a mente já está inquieta, eh, as pessoas tentam fazer alguma coisa, mas não dá conta, então tudo isso vai se toda essas frustrações, ela vai mexendo com o emocional, né. Como e quando você descobriu esse diagnóstico? Eu descobri quando eu tinha uns 17 anos, hoje eu tô com 34. E eu descobri, mas assim, a fibromialgia hoje ela ela é dita, né, que ela acomete pessoas, principalmente mulheres, a partir dos seus 30 anos, que já é na fase da uma fase adulta. E eu não, eu sinto dores desde criança, que dos 7, 10 aninhos eu já reclamava de dor, e a gente corria atrás de médico, o médico falava que era a dor do crescimento, e aí a gente foi aceitando a dor do crescimento, e eu não parava de sentir dor. E aí chegava um momento que a gente ia de novo no médico e dava um diagnóstico de artrite, depois era enfim, sempre tinha um diagnóstico aí para reumatismo, eu tomava medicação para reumatismo, e não melhorava, continuava reclamando de dor, fazia fisioterapia, não melhorava. E isso eu fui crescendo assim, cheguei na adolescência também, mas lá na adolescência começou a piorar muito, porque eu caminhava e tinha muita fraqueza muscular e meu joelho, faltava um pouco o joelho, então eu cheguei a cair algumas vezes,
E aí o médico me passou um tratamento que foi o que fez a gente tomar a decisão de sair da minha cidade, que é no interior do Pará, para buscar tratamento, buscar diagnóstico, que foi o tratamento do médico, foram 21 bezetacins, que eu tinha que tomar um dia sim, um dia não. Então, assim, eu acho que eu cheguei a tomar 5, 6, eu não me lembro, mas foram poucas, porque era muito difícil, era muito dolorido. O meu bumbum pedrado, assim, os 2 lados, não tinha mais aonde aplicar. E era um sacrifício muito grande, chorava eu, chorava minha mãe, e eu tomava, e mesmo assim eu não apresentava melhora, né. Então a gente chegou a tomar eu cheguei a tomar ainda esse período, pouco tempo, e aí minha mãe virou o jogo com o médico e falou para ele que não aceitava esse tratamento, porque era muito sacrifício e não tinha melhora, eu só estava piorando e sentindo mais dores ainda, porque a bezetacil ela é intramuscular, então estava me fazendo muito mal a injeção. Eu estava sentindo muito mais dores, dores nas pernas, ficava com dificuldade, sentindo muitas dores mesmo. Aí minha mãe: "Não, tá errado, acho que essa injeção não tá dando certo". E aí o médico falou: "Ó, vou ser sincero com a senhora sai daqui com a sua filha, porque a gente não tem mais o que fazer com ela". Essa foi a última o experimento, na verdade, que ele tinha passado para mim. E aí a gente foi para o Rio de Janeiro, e no Rio a gente foi consultar com um reumatologista, e aí ele, de cara, assim, só da gente relatar e tudinho, ele fez o exame clínico, e aí ele já deu o diagnóstico, né. Então, assim, foi uma bomba, porque a gente nunca tinha escutado falar. Hoje em dia ainda tem pessoas que nunca ouviram falar também da fibromialgia, e imagine naquela época, né. Então, assim, foi um horrível. Eu olhava para minha mãe e o médico ia dizendo todos os sintomas e tudo eu tinha, tudo eu sentia, né. Ela era insônia, era falta de atenção, e foi indo, e tudo eu me encaixava no diagnóstico que ele me dava. E ele falava que não apresentava em exames, por isso que nunca eu tinha tido um diagnóstico, porque não tem exames, né. Então o diagnóstico que eu fiz tratamento para reumatismo é justamente um medidor de inflamação no nosso organismo, que é o FAM, o exame FAM, e ele pode dar uma alteração até mesmo se você tiver tido uma gripe mal curada e fez o exame, ele vai aparecer essa alteração. Ela não significava que era uma doença reumática, né, porque eu não tinha feito outros exames. Enfim, e aí o médico deu esse diagnóstico e a gente começou a correr atrás de o que fazer para melhorar. E o que que esse médico falou? O que que ele indicou para melhorar? Ao contrário do que a gente achava, né, porque eu passei a vida inteira sendo poupada de fazer atividade física, porque eu sentia dor. Então todo ano eu não participava de educação física, eu queria brincar, mas eu não podia ir, porque eu não podia, porque eu tinha dor, então eu levava atestado médico, não fazia educação física. E ao contrário disso, ele falou que era para mim começar a fazer alguma atividade física, ver o que me encaixava. Na época ele sugeriu pilates, só que era, assim, era extremamente caro. Hoje é caro, imagina, há mais de 10, quase 20 anos atrás. Então, assim, era muito mais caro. E musculação eu não dava conta, porque eu sentia dor e foi indo, natação, tudo eu fui tentando, para me encaixar. Fazia natação, piorava por conta da água que não era aquecida, na minha cidade não tinha piscina com água aquecida. E aí a gente foi procurando meios, assim. Então eu fiquei anos fazendo fisioterapia, massagem, e aí da fisioterapia depois eu comecei a fazer pilates, um pilates em grupo, então já era um valor mais acessível, e foi essas alternativas que eu fui traçando estratégias para tentar ficar bem, né. Qual a origem dessa síndrome? Então, até agora ainda não se tem ainda uma origem concreta, né. Existem teorias, existem estudos, né, que o que mais se aproxima, o que talvez seja realmente a origem seja, uma desconexão do nosso sistema nervoso central. Então, é uma amplificação, na verdade.
Isso já foi feito estudo, já dá para ver até mesmo o cérebro de uma pessoa com fibromialgia, ele tem uns pontinhos, ele é um pouco diferente do que de pessoas que não têm, né, já tem essa pesquisa, tudo, e aí é como se o que modula a nossa dor, né, que seria o sistema nervoso central, ele tem um nexo realmente com os neurôniozinhos ali, e ele emite um sinal diferente. Ele vai emitir um sinal amplificado. Então, assim, hoje eu tô com um pouquinho, tô me sentindo um pouquinho mal, mas não vai ser um pouquinho mal, um pouquinho ruim. Vai ser amplificado aí para até 10 vezes. Então, assim, o que dói hoje em mim, uma dor de cabeça, não é uma dor de cabeça, uma dorzinha, não. Ele vai vir uma dor mesmo muito, assim, ensurdecedora. E assim vem com a parte do corpo, né? Então a dor ela é um alerta que algo não está certo. E ele vai, é como se os neurônios emitissem esses alertas descompensadamente, desnorteados, e por isso que causa as dores no corpo inteiro. Essa é a explicação o estudo mais atualizado que nós temos hoje. É mais comum em homens ou mulheres? É mais comum em mulheres, né? Mas existe até como poderia se dizer? Existe também uma outra teoria, né? Se por acaso, será que é mais comum realmente mulheres? Porque mulheres, pelo organismo feminino, ou porque as mulheres buscam ajuda, buscam ir ao médico, né? O homem, ele tem mais resistência para ele ir procurar um médico, ele só vai quando ele já está mesmo nas últimas ali que ele aceita ir para o hospital, né? Para buscar uma ajuda. Então tem também esse impasse. Será se realmente ele é para mais mulheres, ou realmente os homens que também não buscam tratamento, não buscam ajuda mais cedo para ter o diagnóstico, né? Vão deixando para depois. Mas eu conheço homens, muitos homens que têm sim fibromialgia. E antes, eles falam, quando eu recebi o diagnóstico, os médicos falavam que era a partir dos 30 anos, né? Mais comum em mulheres a partir de 30 anos. E, e aí, de acordo com mais estudos, hoje em dia a gente já vê falando, sim, que a fibromialgia, ela é, sim, uma doença que pode acometer crianças também, né, que era o meu caso, e os médicos não sabiam do que se tratava. Quais os maiores desafios que você encontrou tendo fibromialgia? Dos maiores desafios até mesmo no âmbito profissional, trabalhar e as pessoas não entenderem o dia que precisa faltar, não entender o que é uma crise, não entender o seu horário que é diferenciado, o seu tempo que é um pouquinho mais lento para realizar alguma atividade, porque tá com dor, não tá concentrada, existe muito tabu também. O maior desafio também que eu passei a vida inteira foi foi de ser taxada de preguiçosa, de que não quer nada, desinteressada, porque eu sempre fui a lerdinha, assim, de a minha mãe mandar fazer alguma coisa e eu demorar a fazer, eu demorar a levantar para ir fazer. Já sempre fui de ficar mais deitada, mais na minha, mais quietinha na minha cama. Então, assim, já não. Já, essa menina é preguiçosa, passa o dia deitado, mas eu sempre estava me sentindo com alguma coisa, sentindo alguma coisa, sempre estava com a fadiga, ela é um dos sintomas, então, assim, é um cansaço muito grande, né, que parece que você carregou o mundo nas costas, e mesmo assim não consegue dormir. Então, esse é um desafio muito grande, assim, de enfrentar a nossa própria família, nossos amigos, né, de sempre, maioria das vezes, desmarcar algo. Você passou ali a semana inteira combinando, no dia você não tá, não tô bem, eu vou assim mesmo ou não vou. Então, assim, também tem isso, que é um desafio para que as pessoas, a sociedade entenda que a pessoa precisa, que realmente aquele dia ela não tá bem, ela não vai, tem que aceitar, e tem muito isso, assim, né, então é um dos desafios, assim. É difícil se relacionar tendo esse diagnóstico? Sim,
É difícil, até mesmo, por essa questão que eu acabei de falar, às vezes assusta amigos, né: "Ah, não vou te convidar mais não, porque você sempre falha. Ah, ela nunca vem". E aí, a partir de um tempo, as pessoas vão se distanciando, vão esquecendo, né. Relacionamento também com namorado, marido também não é muito fácil, porque você não tem aquele ânimo de estar fazendo as coisas, de estar passeando, de estar fazendo uma viagem, até mesmo de organizar a própria casa, né. Então, isso também é muito difícil, assim, para que o outro dentro da sua casa entenda que alguma coisa não está legal, por isso que você está ali e não vai dar conta de fazer. E aí, mesmo que a pessoa "entenda", entre aspas, mas sempre tem uma reclamação aqui, e outra ali, então é difícil sim lidar com outras pessoas. Como o seu marido lida com essa síndrome? Assim, meu marido hoje ele tá aprendendo, né, porque antes como a gente morava eu morava no Brasil e ele aqui no Canadá, então ele não participava, ele não sabia como que era uma crise, né. Ele sempre me via ele sabia que eu estava reclamava que eu estava sentindo dor, falava que tinha ido ao médico, que tinha feito exame, ou que eu tinha ido para uma massagem, mas ele não tinha noção da grandeza, né, do que se trata. Então, agora aqui no Canadá, que ele convive comigo diariamente, ele se assustou bastante, assim, no início, que eu entrei em comecei a dar muitas crises, e ele não sabia o que fazer, não sabia como me ajudar, e ele falava que ficava muito mal de me ver 2, 3 dias direto deitada, ele ia trabalhar, eu estava deitada, voltava, eu estava deitada ainda. Então, assim, que não sabia como fazer para me ajudar, porque ele nunca tinha visto nada parecido, eu reclamar de tudo, assim, de dor no corpo inteiro. E aí, assim, hoje mesmo, inclusive hoje a gente foi ao médico e, o médico explicando para o médico, falando tal, aí ele falou para o médico assim: "Não, ela teve uma crisezinha, uma crise". Eu falei: "Cara, eu tô 2 meses de crise praticamente direto". Eu falei: eu sei fingir muito então". Aí eu falei para o médico, falei: "Não, eu vivo com uma crise". Aí o médico deu um sorrisinho, porque ele sabia do que eu estava falando, e tipo, meu marido achou que só era o dia que eu não conseguia fingir, né, que eu tô bem, que realmente eu tô com uma crise. Mas é isso, então eu tento conscientizar ele, mostro vídeos, converso. "Ah, mas você não me avisa que você tá ruim, você tá com dor?" Eu falei: "Porque eu não gosto de falar, eu gosto de ficar quieta, eu não gosto de explicar, não gosto pronto, tô com dor e pronto", sempre foi assim, né, minha família então já entende, então você tem que aprender a entender também. Porque até mesmo na minha família, na minha casa, né, quando eu ainda morava com meus pais, eles já aprenderam. Tá em crise, que ela não desceu para almoçar, não veio comer, quer alguma coisa. Às vezes eu passava o dia inteiro sem comer nada, eu tinha que comer alguma coisa, tomava um açaí, porque era o mais forte, era a única refeição do dia e que eu conseguiria tomar remédio, para não passar mal. Então meus pais já entendiam, eu já ia providenciar isso, eu fazia uma sopa, e ele sabia quando eu estava muito quieta, quietinha no quarto, era porque eu não estava bem. E eles já não insistiam, não perguntavam, não ficava questionando: "Mas o que que você fez? Você não fez nada para estar com dor", não. Eles entendiam e pronto. Então, acho que isso é muito importante também, quem convive entender o espaço do outro, né, se ele está ali retraído é porque ele não quer socializar, ele não está bem, não precisa ficar toda hora reclamando, né, de dor, então melhor ficar quietinha e meu marido tá aprendendo aqui, porque eu tô obrigando ele a aprender, que eu tenho que ficar na minha quietinha. E o que você está fazendo para vencer o inverno do Canadá? Essa questão do inverno, ela já me maltratava antes de vir, né, talvez pela essa ansiedade de chegar aqui, meu Deus, o que que eu vou fazer num país que praticamente só faz 3 meses de calor. E aí, eu já tinha esse certo medo, mas eu vim com medo mesmo, e, olha, é bem pior do que eu poderia imaginar, tá sendo, assim, muito difícil para mim. Eu venho sentindo dores novas, eu falo isso para minha mãe, aqui eu descobri dores novas, dores que eu nunca tinha tido problema, aqui já comecei a sentir, eh
Fora que o frio e parece que mesmo que dentro da casa aquecida, a gente ainda sente o impacto do frio, né, o corpo sente. Então é difícil, tá sendo muito difícil essa adaptação. Eu entro em crises recorrentes aqui, desde outubro eu entro de várias crises por conta da mudança do clima. Eu não sentia dores nas articulações, que também não é da fibromialgia, dores nas articulações, é somente muscular, e agora eu já sinto dores nas articulações. Então, tá assim, dores novas, né? Então, assim, essa adaptação tá sendo muito difícil, por mais que eu tente ficar o máximo de tempo em casa, agora eu voltei para a escola, então não consigo mais. E essa semana, por exemplo, teve um dia que estava -26. Então, assim, cara, é surreal a experiência. E aí Deus vai fortalecendo, porque não tem outra explicação. E fibromialgia tem cura? Ainda não, né, eu falo sempre ainda não, porque eu quero ainda estar viva e ser curada da fibromialgia, né. Eu acredito muito que a gente vai receber o tratamento adequado para se ter a cura, mas por enquanto não. Apesar de não ter cura, tem como melhorar a qualidade de vida? Sim, e exatamente essa é a proposta do tratamento, é para que o paciente ele consiga ter uma qualidade de vida que chegue, que consideravelmente seja o mais comum, né? Não diríamos normal, mas o mais comum possível. Mas para isso tem que ter uma outra parte do tratamento, que ela é a atividade física, é uma alimentação mais equilibrada, mais natural possível, longe de industrializados, produtos lácteos, glúten. Então, assim, uma alimentação anti-inflamatória, ela apresenta sim melhorias na vida do paciente. E a atividade física, né? A atividade física é tão importante para saúde mental quanto para o corpo também, né? Então, assim, a qualidade de vida é essa busca. Então, quando ter uma constância, consegue. Eu cheguei a ter uma certa. eu- os outros até falavam, nem parece que você tem fibromialgia. Eu falei, não parece porque eu me cuido. Então, eu não usava mais medicações para dor, não usava mais medicações para dor, só usava para dormir, porque eu não consigo dormir. Então, só usava a medicação para dormir. O de dor eu não estava livre, já tinha 3 anos que eu tinha feito o desmame com a médica. E aí, por quê? Porque fazia musculação 5 vezes na semana, quando podia eu fazia o pilates, quando podia eu fazia, sempre tinha alguma coisa ali, e uma alimentação mais equilibrada, não comia tanta bobeira, eu tive essa educação, né, eu me reeduquei para poder viver bem. Então eu sempre falava nas minhas palestras justamente isso, você tem que escolher viver, né, viver com dor ou viver para a dor, porque quando você vive para a dor, você vive para o remédio, você vive na cama, você vive da crise, e quando você escolhe viver com a dor, é que você vai fazer tudo com a dor, né? Por quê? Porque sua dor vai estar diminuída, então você vai dar conta de ter uma vida mais normal, entre aspas, possível. Você decidiu dar voz às pessoas com fibromialgia na sua cidade. Conta mais desse lindo projeto. Assim, na minha cidade, eu comecei a frequentar uma terapia, uma terapeuta ocupacional, a doutora Raquel, ela começou um grupo de apoio, um pequeno grupo de apoio na clínica dela, e francamente, no início, assim, eu detestava os encontros, porque estava recém-diagnosticada, e aí eu era mais novinha do encontro, e aí, assim, eu ficava escutando os relatos, eu não dei conta de fazer isso, eu não dei conta de fazer isso, eu não sei fazer isso, eu tô com dor disso. E eu me assustava no início, assim, meu Deus, eu vou chegar nessa idade dessa maneira. Então, foi feita até uma terapia comigo, explicando que não, você cuidando direitinho, consegue minimizar, né, essas questões aí de avanço nas dores.
E aí, a partir daí, quando foi em 2019, eu conheci, eu estava no pior momento da, da fibromialgia, né, que eu falo que é o pior momento que eu tive, assim, na vida, foi quando eu já tinha até desistido de viver, estava com depressão, ansiedade, dores, assim, só triscava na minha pele, eu já gritava de dor, eu tomava 11 comprimidos por dia, né, por conta desses tratamentos, porque eu tinha que fazer o tratamento de tudo, junto. E aí nisso, fazendo esses tratamentos, eu não dormia, mesmo com a medicação para dormir, eu não conseguia dormir. Aumentava a dose, eu dormia, mas passava 3 dias, eu já estava acordada de novo, não dormia, e então a mente não descansava, pensava muita besteira o tempo inteiro. E aí virava a noite, aí foi a época que o Daniel, era um rapaz lá do sul do Brasil, e aí ele criou um grupo no Facebook na época, com a ideia de criar uma associação. E nisso, nesse grupo, eu virei amiga dele, eu fazia as artes, né, os folders para o Instagram na época, a mídia, ajudava ele com a mídia. E aí eles criaram um programa, uma PL, um projeto de lei, e nesse projeto de lei dando alguns pequenos benefícios, né? Que o fibromialgico tem direitos de filas prioritárias, de estacionamento em vaga PCD, mas isso era pequeno aos olhos dos outros, né? Mas para a gente faz muita diferença diminuir o tempo que você está de espera. E aí deu certo lá no sul, onde ele levou, a lei foi aprovada e foi aprovando em outras cidades, em outras, e jogou a lei para o Senado, o Senado não, até hoje nunca aprovou, mas então foi estipulado fazer um serviço de formiguinha. Então, cada um aqui do grupo pega a sua lei e vai levar na sua cidade. E aí eu fui com a vereadora, reuni o grupo de novo, que o grupo já estava um pouquinho morto, reuni todo o grupo de novo com a doutora Raquel, que era que é a terapeuta, e nisso foi um boom, assim, que apareceu mais de 200 pessoas, assim, pra gente, com um diagnóstico de fibromialgia. Hoje, o nosso grupo está uma média de 460 pessoas. Esse mês de fevereiro, a gente está concluindo a formalidade, a regularização, né? Que o grupo agora virou uma associação chamada Aspa Fibro. E virei voz porque eu encabecei essa luta, ia para a Câmara, fazia discurso na Câmara, cobrava os políticos, ia para o prefeito, dava muitas entrevistas. Então, assim, as pessoas começaram a descobrir o que era fibromialgia na minha cidade, porque eu me tornei voz. A minha cidade, no Pará, Pará tem mais de 100 cidades, e a minha cidade foi a primeira cidade a ter a lei de filas. E aí eu me tornei uma liderança no norte do Brasil, e nisso eu tinha que, no norte do Brasil, pela Nacional, pela Anfibro. E aí eu ajudava outras pessoas que pegavam o projeto de lei, não sabia como fazer, e eu dava as instruções, e as pessoas foram indo, e fomos aprovando mais leis no nosso estado. Então, hoje, nosso Pará tem muitas cidades já com a lei da fibromialgia, né? A gente está agora na luta de uma lei estadual que já está quase saindo. E foi isso, então eu virei voz para essas pessoas, ou eu, novamente, a mais novinha da turma, né, que puxava, hoje eu até brinco, minhas doentinhas, nosso grupo, são mulheres, tem mais mulheres, realmente, e mulheres mais velhas, com filho, com não sei o quê, tem aquelas senhorinhas, todas as vezes que tinha encontro, chegava, me dava um presentinho, me dava uma coisa, porque eu sempre fui tentando ali, fui tratando todo mundo, né, uma maneira de dar um acolhimento. Então, o meu telefone no Brasil, ele é disponível para as pessoas que têm fibromialgia, aí as médicas da minha cidade têm meu número, passam meu contato, coloco no grupo, converso. Aí tem algumas pacientes que a médica já fala assim: olha, me manda assim, Carol, caminha uma pessoa para ti, essa daí tá difícil, hein? Porque é aquele momento do primeiro choque de receber o diagnóstico. Aí a pessoa já vem gritando, chorando, eu não sei o que é isso, fui procurar no Google, quase vou morrer, calma que não vai não. Vamos lá. E aí tem todo esse processo de acolhimento.
Então, hoje, graças a Deus, assim, eu fiz nome, deixei meu legado lá no Brasil, né? A associação agora formalizou e está andando, graças a Deus. A gente conseguiu reunir uma equipe muito boa, que é a nossa diretoria, e agora o nosso trabalho está continuando por lá. Carol, agora você mora no Canadá, você está aí no Quebec. Eles têm uma boa assistência à pessoa com fibromialgia? Até então, eu acho que não. Assim, hoje foi minha primeira experiência de buscar um médico, né? Já me senti um pouco frustrada, pelo fato do clínico geral não me encaminhar para o reumatologista, sendo que o tratamento ele precisa ser com o reumatologista, mas ele não me encaminhou. Me perguntou as medicações que eu já usava no Brasil e permaneceu. E pelo que eu vejo, assim, nos grupos que eu tenho, já grupos aqui da associação daqui, que eu já sou associada, eu vejo que é o mesmo, eu acho que no Brasil você consegue até mais amparo, pelo que eu estou percebendo aqui, porque aqui é muito mais difícil para você conseguir chegar ao médico, né. Então, vejo ali senhorinhas, a associação ela tem alguns cursos, eh, algumas terapias e tal, eu nunca consegui participar pelos meus horários, mas aí tenta dar esse auxílio aí que o próprio governo não consegue, né. Então tem a associação, mas eu não vejo, que seja um acompanhamento melhor do que a gente já vem tendo no Brasil. E você pretende se envolver mais e mudar esse quadro? Eu pretendo, eu já fui para associação, já estou associada aqui na minha cidade, né, quando eu cheguei aqui, foi a semana que estava tendo um evento e eu já cheguei no evento sem entender nada de francês, fiquei lá só confirmando, balançando a cabeça, brinquei, conversei. E eu já estou associada, né, só que eles não fazem tantos eventos e tal, reuniões também não, então eu percebo que está um pouquinho apagada, mas eu quero muito, seguir essa proposta de fazer esse intercâmbio com o Brasil, né, ver o que que aqui a gente tem para poder mandar para o Brasil, o que que o Brasil tem para mandar para cá. Eu percebo que essa questão de legislação a gente pode sim implementar aqui, né, só falta eu descobrir como, mas tem como a gente implementar essa legislação sim aqui. E eu tenho uma missão aqui, né, de quando o Daniel, que é esse meu amigo que fundou a Associação Nacional, e ele foi um grande amigo, e assim que eu casei, ele fez uma reunião comigo, com meu marido, né, na época do Covid, né, da pandemia. E aí ele fez essa reunião e pediu para mim, para o meu marido, para a gente entrar em contato com as associações aqui, para que eu pudesse ser uma embaixadora aqui da associação na época. E aí eu, não, pode deixar que eu vou, só que foi em época de pandemia, logo ele veio a falecer de Covid. E eu fiquei com essa missão, eu levo essa missão comigo. E é tanto que no dia que eu fui no evento aqui, eu me emocionei muito, assim, porque eu lembrei dele me pedindo, sabe? Eu falei, cara, eu tô aqui não é por mim, não é só por mim que eu vim para essa reunião, para estar aqui nessa associação. Eu tenho uma missão e eu vou levar minha missão. Não sei como que eu vou conseguir integrar o Brasil com o Canadá na fibromialgia, mas eu vou conseguir. E aí eu tô fazendo, tô aqui, vou tentar dar o máximo para fazer essa minha missão acontecer. E você sendo evangélica, você sente que caminhar junto de Deus te ajuda nessa jornada? Sim, com certeza, né, Deus que sustenta, inclusive nessa pior fase que eu comentei, né, que eu tinha tentado contra a minha vida, cheguei a tomar minhas medicações a mais, na minha cabeça eu ia descansar. Falei: "Não, já que eu não consigo", a ideia, eu não consigo dormir, então eu vou tomar um remédio pra me dormir uns 3 dias e vou ficar bem, vou ficar melhor, vou ficar sem dor. E aí eu fiz isso, tomei vários comprimidos, não me lembro, assim, direito, e nesse dia eu estava falando com uma prima minha que na época morava na Bahia, eu falava: "Ai, eu não consigo conversar muito porque eu tomei muito remédio". Porque eu não tô bem e eu quero dormir uns 3 dias. Ela falou: "Muito como?". Aí eu falei: "Não, tomei uma cartela aqui". E aí eu
falei assim e apaguei. Ela ficava mandando mensagem, me ligando, eu já estava dormindo. E aí ela entrou em contato com minhas amigas no Brasil, minhas amigas estavam na minha cidade, minhas amigas entraram em contato com a minha mãe, foram até onde minha mãe trabalhava na época, buscaram a minha mãe: "Carol, aconteceu isso e isso", a Carol apagou, acho que aí minha mãe chegou em casa desesperada, correndo, e eu só estava dormindo. E eu acordava, assim, ela conversava e eu não conseguia, eu falei: "Não, eu tô bem". E aí ficar fui para o quarto dela, tive que ficar na noite lá para ela ficar me observando, e realmente só dormia e no outro dia eu fui para o hospital, porque como eu acordava, eu conseguia acordar, conseguia falar tudinho, mesmo grogue, então não tinha sido muito a quantidade. E aí no outro dia que a gente foi ao hospital, então não precisou fazer lavagem, não precisou nada, porque eu estava bem, teoricamente, só estava sonolenta. E aí, a partir daí, eu comecei a ter, todos os médicos, né, todos os médicos que eu precisava, do dermatologista, do psiquiatra, do psicólogo, da fisioterapia, e aí comecei a fazer pilates, assim, era, né, a gente não tinha plano de saúde, então a maioria era particular, era uma nota, assim, que minha família investia, né, na minha saúde. E aí eu comecei a fazer pilates, e aí eu fui virando amiga da fisioterapeuta, que é a Marta, e aí ela era mais que fisioterapeuta, ela era terapeuta, conversava muito comigo, me ensinou a ler a Bíblia. Na sessão, ela já tinha terminava a sessão, eu começava, ela já botava para me orar ali com ela, fez eu ler o Isaías todo, principalmente o Isaías 54, e ela profetizava na minha vida, né, o Isaías 54. Ela: "Amiga, só sai essa palavra para você". E aí e ela: "Olha, você vai para longe, tá aqui, vai ser feito um novo, suas estacas, Deus está mostrando umas, estacas novas, ou seja, você vai construir um novo lar, é longe, tal, tal". E eu ficava: "Meu Deus, essa menina tá é doida". E aí nisso ela sempre lia para mim, eu achava lindo ela lendo, mas não eternizava isso, né. E aí foi Deus que botou ela para poder me orientar bem. A minha ex-funcionária, ela me levava para a igreja, aí tinha os pastores que me visitavam, tinha uma amiga do meu pai que me levava todo dia, meio-dia, para uma campanha da igreja, e chegava lá, era oração, tinha dia que eu não queria ir, meu pai me insistia, enfim. Foi muito Deus, assim, mesmo eu negando, mesmo eu não aceitando, mesmo eu não entendendo, e até mesmo por estar mais tempo dopada do que estar viva, assim. Não sentia nada, não sentia, tinha dias, assim, que eu não tinha emoção nenhuma, tá ali meio que aquela pessoa ali sem vida, né, os olhos brilham mais, assim. E aí foi mudando, foi saindo desse quadro, logo, eu conheci meu marido pela internet, então já deu um ânimo, né, outras amigas me acolhiam, e foi indo, eu fui melhorando, graças a Deus, mas é aquela coisa, né, assim, Deus, e nesse mesmo período, foi o período que eu conheci o Daniel da associação. Então foi o período que eu comecei a trabalhar com a associação, comecei a criar amor e ver: "Poxa, se Deus não deixou eu morrer, então eu tenho que fazer alguma coisa aqui. Alguma coisa eu ainda tenho que fazer, porque como é que uma pessoa vai viver com tanta dor e ainda conseguir fazer alguma coisa?". Então eu ficava pensando nisso direto: "Eu tenho que melhorar, eu tenho que trabalhar", e o Daniel me enchia de missão: "Faz esse slide para mim, faz isso aqui para mim", porque ele ficava: "Você está muito quietinha, o que que você está fazendo?". Então, era um amigo que eu não cheguei a conhecer pessoalmente, mas era um anjão, eu até falava para ele: "Ah, você é um anjão". E enfim, eu chamo ele de anjo e tal, então foi essa caminhada que, esse fator que realmente eu vi que não tinha outra explicação para minha mudança de vida se não fosse Deus, assim, porque eu mesmo não tinha mais força, então Deus que me carregava. E nisso tudo a gente, só pode enxergar a mão de Deus, né, então foi aonde eu comecei a entender, a conhecer outras pessoas e comecei a ajudar outras pessoas. Eu falo: "Eu não consigo me curar, mas eu estou conseguindo ajudar outros a se curar". Então foi aonde eu vi que Deus transformou toda a minha dor em missão, né. É o que a gente é a forma como a gente ainda consegue salvar vidas, sem ajudando, falando da sua dor, falando que
vai melhorar, você é uma inspiração para aquelas pessoas, então é a missão, né, transformar essa dor que eu tenho, que eu sinto, para virar uma missão de ajudar o próximo. Carol, você gostaria de deixar uma mensagem a todos aqueles que estão assistindo agora, tanto as pessoas com fibromialgia que estão se identificando com tudo que você está falando, como também as muitas pessoas que estão provavelmente ouvindo sobre essa síndrome agora, pela primeira vez. Você tem alguma coisa a dizer? O que eu quero dizer, primeiramente, é para você, eu quero te agradecer pelo espaço que você está dando e por ser o mês de fevereiro, ou esse mês de fevereiro, ele, pelo calendário do Brasil, ele é o mês de conscientização e prevenção do diagnóstico, né, de lúpus, fibromialgia, Alzheimer. E é muito importante que os canais realmente se abram para tem essa sensibilidade de entender, de buscar entender o que que é cada doença, para justamente conscientizar, assim como você está fazendo aqui, abrindo seu espaço para gente que a gente possa conversar sobre isso, para que a gente possa, levar a conscientização, né, para que as pessoas busquem ajuda, às vezes só sente muita dor e não sabe de onde vem, ou, diagnósticos errados acontecem o tempo inteiro, pessoa já anda muito para conseguir um diagnóstico, então, essas oportunidades que a gente tem de estar levando essa informação, ela é muito, muito preciosa, a gente realmente precisa aproveitar. E eu quero muito te agradecer pelo convite, né? E já deixando aqui um abraço e muito obrigada por você ter cedido o seu espaço para que a gente possa estar fazendo essa conscientização aqui também. Agora corre para conhecer o Instagram dessa lindeza e aproveita e conta aqui nos comentários se você já conhecia sobre a fibromialgia. E ainda tem muito mais da Carol aqui no canal em várias outras entrevistas. E para você que assistiu até aqui, que Deus te abençoe, obrigada pela companhia e até a próxima!